E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Marcos Vinícius Moreira Santos. Tudo bem? Ovelhinha, Ovelha, que é o apelido dele? Tudo ótimo, Felipe. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilíssimo. Bom, vamos lá. Para quem não conhece, o Marcos Vinícius é mestre internacional, está no xadrez há bastante tempo, já é um veterano do meio, e não só como jogador, como também professor, tá nessa vida faz bastante tempo. A ideia é tentar entender um pouquinho essa trajetória, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Eu conheço você como sendo de Santo André. Você é sempre natural daí? Sempre foi daí? Olha, Felipe, eu nasci em Santo André, mas morei 17 anos numa cidade vizinha, que é São Bernardo, Ah, tá? tá. Onde efetivamente eu comecei no xadrez, mas depois me voltei para Santo André, morei mais 10 anos e hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou nascido em Santo André. Ok, tudo no ABC Grande São Paulo aqui, né? Exato. Então vamos começar pelo começo. Como é que foi essa primeira iniciação no jogo? Bom, ela foi assim. Primeiro, é preciso entender assim um pouco da minha família, né? Minha família é uma família pequena, ou era pequena, porque minha mãe, meu tio e eu. Essa era a minha primeira formação, assim, minha primeira visão de família, né? Uhum. E o meu avô veio a falecer depois, mas o meu tio, ele me ensinou a jogar xadrez. Meu tio era um jogador de xadrez de clube, ele frequentava o Clube de Xadrez São Paulo, Hum. e conheci o Cajal, conheci o Herman, jogou torneios junto com o Herman, né? Mas ele era um jogador de clube com uma boa noção estratégica. Ele me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha 7 anos. E eu lembro, Felipe, da ansiedade que eu sentia. O meu tio me ensinava, por exemplo, a mexer a torre e eu já queria jogar com todas as peças. E ele que me ensinava a jogar o bispo. Eu queria ensinar, eu queria aprender rápido. Vamos jogar logo, não é igual Uhum. videogame, né? E então eu lembro dessa questão da ansiedade que eu sentia. Ele me ensinou, eu joguei uma, duas partidas com ele e depois não quis mais saber. Não quis Uhum. mais saber. Até os 11 anos de idade. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava na quinta série e de repente eu vejo um menino, né, chegar ali carregado, né, pelos meus colegas, né? Ele tinha ganho os jogos escolares de xadrez. Eu olhei para aquilo, eu vi naquele menino uma admiração ou uma inveja, não sei, Uhum. enorme. E aí eu falei, minha nossa, o meu tio, ele é um campeão de xadrez. Ele pode me ensinar a vencer no xadrez. E eu posso ser um campeão, e eu posso ser ovacionado também. No mesmo dia eu fui para casa, tio, tem um tabuleiro aí, aquele tabuleiro, você ainda tem? Tá guardado ali, tá todo empoeirado. Tio, você me ensina umas estratégias aí? Porque tem um menino na minha sala que joga muito bem. E eu queria aprender, porque eu também quero jogar os jogos escolares. Ele falou, tá bom, vamos lá. E aí começou a história, né? Meu tio me passou algumas ideias, né? Ele não era um jogador tão forte, Uhum. mas ele tinha a noção de começar com o peão do centro, né? O meu tio tinha um conceito, Felipe, que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Hum. O conceito era o seguinte, ó, final de partida, você troca bispo, cavalo, troca tudo por peão, porque peão no final tem um valor muito grande. Um conceito fantástico que me fez perder para ele infinitas partidas, né? Mas ele tinha uma noção. E depois disso, foi incrível a história, porque eu jogava com ele, assim, 5, 6 partidas por dia. Nós chegávamos a jogar aí 300, 400 partidas por ano. E eu perdia todas, assim. Para eu conseguir empatar uma partida, levou 6 meses. Para empatar a primeira partida com ele, eu lembro até hoje, um final, eu com rei e torre, ele com o rei, e eu não sabia dar o checkmate, acabou dando 50 jogadas, eu não consegui dar o mate, Uhum. e aí levou mais 3, 4 meses para eu conseguir empatar outra partida, mas a coisa, Foi indo. a coisa foi indo. Isso você, bom, 11, bom, passou nos meses 12 anos, né? Primeira pergunta. Você chegou a ter o seu momento de glória de derrubar o reizinho que estava sendo carregado? O reizinho que estava sendo carregado, uma história incrível, porque esse reizinho virou meu primo, Virou seu caramba? a irmã dele casou com meu tio. Ah. Isso depois, quando eu Uhum. tinha 18 anos, na faculdade,
A irmã dele foi fazer um estágio no escritório do meu tio, que era advogado, e acabou se casando com ele, e esse reizinho virou meu primo, o Felipe. Então, o xadrez tem uma história de coincidências na minha vida que é absurda, mas no 6º ano, eu fui jogar um torneio que foi os Jogos Escolares, né? Eu saí dessa escola, perdi contato completamente com o Fernandinho, que ganhou os Jogos Escolares no 5º ano. Fui para o 6º ano, e aí eu fui jogar os Jogos Escolares, que era um negócio absurdo em Santo André. Eu joguei pelo o Objetivo Júnior, né, que eu jogava. E fui representar o Objetivo, e tinha mais de 100 participantes na minha categoria. E eu ganhei os Jogos Escolares, foi a maior emoção da minha vida. Só que quando me disseram que a medalha era de chocolate, eu fiquei... Inconsolável. Eu fiquei... Se existia a palavra depressivo na época, era o que eu me sentia absolutamente depressivo, e demorou um tempo gigantesco para eu conseguir uma outra medalha, uma de verdade, mas deu certo, no final. Mas aí você começou a frequentar, assim, aí claramente nesse momento já não era só uma questão competitiva, imagino que você começou a gostar um pouco do jogo. Qual foi o primeiro contato, sei lá, no clube, ou com algum livro, alguma coisa que seu tio te deu, não sei? Olha, no começo, meu tio viu que o meu interesse pelo xadrez estava crescendo, né? Então ele comprou para mim um livro do Idel Becker, que é o Manual de Xadrez. Era um dos poucos livros que havia nas livrarias da época, né? Só que esse livro, ele é um livro que conta, lógico, mostra a parte inicial, movimentação de peças, mas ele traz muita coisa de curiosidade, de cultura de xadrez. E para mim, eu picava o livro, eu via uma parte, via outra, via o que eu achava de mais interessante, eu tentava filtrar ali o que iria servir para mim. Mais tarde, depois, né, ele me levou para o 1º de Maio, que é um clube de xadrez que existe até hoje, que hoje é a Liga de Xadrez de São Bernardo do Campo. Na época era o Clube 1º de Maio, a Sala de Xadrez. E lá eu conheci o meu segundo professor. O primeiro foi o meu tio, e o segundo professor foi o meu queridíssimo professor Dorli Eduardo Heller, né? O Dorli, quando eu cheguei no clube, ele era professor, então na minha cabeça o professor de xadrez é aquele que já havia conhecido tudo que existia sobre xadrez, era um cara formado na área. Então eu olhava para ele com os olhos brilhando, porque eu falei, puxa, esse cara tem todo o conhecimento que eu preciso para melhorar, para ser campeão do mundo, que é o que eu queria. Talvez, mas esse contato no clube era de aulas? Era só para jogar? Como é que é? Era assim, o Dorli, ele dava aulas de xadrez mesmo, né? Tinha uma turminha ali, a prefeitura, era uma coisa assim, espetacular. Ela deixava aberto um horário à noite, de 2, 3 horas, para quem quisesse ir ao clube, frequentar, jogar e ter aula com o Dorli. O Dorli me ensinou muita coisa, né? O Dorli, o livro que ele usava na época era o Xadrez Básico, né, do Agostini. E dentro desse livro ele me mostrou tudo aquilo que ele sabia, né, e dava as aulas. E o Dorli, ele era, assim, como é que eu vou dizer? Ele era um professor muito dedicado, mas extremamente dedicado. Dedicado, assim, de perder o final de semana levando a gente para jogar torneios, por exemplo, na Hebraica, né, meu primeiro interclubes foi ele que me levou, fazia amistosos, organizava amistosos, então um professor assim super dedicado, assim, dedicado ao quadrado, sabe? Às vezes, por exemplo, eu fui jogar um campeonato brasileiro e eu não tinha condições de pagar hotel, essas coisas, ele foi lá e pagou o hotel para mim, e eu paguei depois minha mãe teve condições de ir lá e pagar, e poder pagar, e esse tipo de coisa, é uma coisa assim, do professor que se doa, né, um amor assim, visceral pelos alunos, né, não é nem um amor que vem do coração, é um amor que vem das vísceras, né, aquela coisa de vamos fazer, vamos realizar. Isso é sensacional. E, bom, imagina então que não só você começou a ter, enfim, aumentar seu conhecimento, mas quando um professor é bom assim, costuma ter, não surge só um, né?
é uma turminha. Exato. Então, assim, quem que era o pessoal que, talvez os seus rivaizinhos, ou que foram amigos para estudar junto nessa época? Olha, nessa época nós tínhamos o Gerbelli, que é um dos meus melhores amigos, apesar de nós não nos falarmos tanto hoje em dia, mas o Gerbelli, para mim, ele teve um impacto enorme. Eduardo Gerbelli Neto e o Vladimir Camilo Zampronha, que são dois jogadores assim que eu considero eles muito fortes, muito originais dentro do jogo deles. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o Anand, quando ele ganha do Kramnik, ele cita uma partida do Gerbelli com o David Israel, né? A novidade, acho que o Anand faz uma novidade sobre a partida do Gerbelli, que é uma análise do informador. Então, o Gerbelli, né, por exemplo, não ganhou um título de MF, de mestre internacional, porque ele tem toda uma rotina de trabalho, ele é muito sério, um profissional muito sério, quis seguir essa vida de trabalhar, de ter a vida dele, as coisas dele, mas se ele se dedicasse só ao xadrez, ele seria um jogador titulado, hoje não tenho dúvida. O Vladimir é a mesma coisa, né? A vida acabou levando ele, acho que para outros caminhos, ele teve filhos, tem uma família constituída, trabalho, mas eles eram jogadores bem mais talentosos, muito mais fortes do que eu quando eu cheguei lá. E assim, às vezes eu olho para o jogo deles e falo, puxa vida, olha, eles têm um potencial enorme, né? Eles jogam estranho, sabe? Eu não me dou bem com o jogo deles. Eu lembro, assim, isso deve ser muitos anos depois, em 90, acho que 98, teve um torneio em Jundiaí que eu, assim, era bem novinho, eu joguei com o Gerbelli, eu lembro no pós-mortem, acho que foi quando eu te conheci, você foi lá dar uns pitacos nos lances, então foi uma relação que imagino que deve ter durado décadas, né, entre vocês. Sim, o Gerbelli, eu conheci ele lá junto com o Dorli, e o Gerbelli, ele praticamente me ensinou a estudar xadrez de maneira metódica. O Gerbelli é um dos jogadores mais metódicos que eu já vi. Como ele trabalha, né, para um mestre internacional de xadrez postal, que é o Tom Zé, ele tinha acesso a Chess Base Magazine. E ele passava para mim, ele copiava num disquete e passava para mim e falava, olha, o futuro vai ser isso aqui. Ele falou desse jeito, o futuro vai ser isso aqui. A gente não vai mais estudar por livro, vai ser tudo por computador. E ele me passava os disquetes com as últimas partidas que haviam sido jogadas, e ali eu tinha uma base muito grande, né, para poder estudar. Que ano foi isso, só por curiosidade? Puxa, mais ou menos. Agora deixa eu imaginar. Mais para 5, errar para 5 para mais para menos, tá valendo. Nossa, foi antes, 96, 95, por aí, Felipe. 95, foi primórdios, tá? Era DOS. Eu tinha um computador que o sistema operacional não era o Windows, era DOS, uma coisa assim. Fritz 4. Fritz 4 foi o meu primeiro computador de xadrez. Então você imagina, a gente está falando assim da época que os computadores estavam chegando assim, né, no Brasil. É uma coisa pré-histórica mesmo. Mas agora eu fiquei curioso. Então, em linhas gerais, além de te passar a informação, que claramente é algo muito bacana da parte dele, mas o que era estudar de maneira... O que para você se tornou estudar de maneira metódica xadrez? Naquela época, né, eu não tinha método nenhum, né? A minha metodologia era, inicialmente, né, ver partidas de grandes jogadores. Então, o meu tio, ele falou, olha, o Fischer foi o maior jogador do mundo. Pro meu tio, o Fischer era o melhor. E isso se tornou uma verdade para mim, né? Então, bom, se o Fischer é o melhor, é só eu olhar as partidas do Fischer que eu vou conseguir copiar o jogo dele. Então, essa era a fórmula. Então... o primeiro livro que eu pedi para minha mãe foi o Minhas 60 Melhores Partidas, e eu fui ver as partidas do Fischer. E o Dorli, na época, ele falou para mim, mas Marcos, espera aí, esse livro é muito avançado para o seu nível. ele, com todo tato, né, ele falou, olha, não tem nada demais você ler um livro desse, mas ele é um pouco avançado para o seu nível. Eu fiquei revoltado, falei, mas como? De jeito nenhum, eu entendo tudo que nesse livro aqui.
E o que eu aprendi mais na época foram os táticos que o Fischer dava. Uhum. Táticos que, assim, a posição parecia que estava calma, estava tranquila, e de repente vinha um trovão, assim, bum! E ele desmontava na análise a posição do adversário, e isso serviu muito para mim. Então, o meu método na época era simplesmente ver partidas. E eu sempre gostei do curto prazo, sabe, Felipe? Para mim, o imediatismo, a vitória, ganhar rápido, ganhar de maneira tranquila, era aquilo que eu mais queria. Então, para mim, a abertura era muito importante. Uhum. Mas o Dorley falou, olha, a abertura eu não vou te ensinar, não. Você se vira, eu vou te mostrar meio jogo, tal, porque a abertura, no seu nível, assim, não é importante. Ele não estava errado. Uhum. Ele não estava errado. Mas isso me obrigou a buscar conhecer algumas coisas. E no clube tinha livros, né? E tinha enciclopédia. E o Gerbelli me ensinou o que é uma chave de aberturas. Ele falou para mim, olha, as aberturas, elas são assim, tem A, B, C, D, E, e você pode identificar qualquer abertura por esse código. Ele que me mostrou os códigos assim da abertura. Até no Chessbase ele me ensinou a fazer as aberturas, identificar todas as aberturas e tudo mais. Então, para mim, ele era o que a gente chama hoje de hacker, né? Ele tinha conhecimento absurdo, e ele falou, olha, estuda desse jeito, pega as melhores partidas, pega a partida de um pessoal que tem um rating muito alto, porque são partidas que têm menos erros, né? Tenta criar algumas aberturas para você jogar sempre, né? Isso é um conselho que eu já tinha ouvido falar, de jogar uma abertura só. Na época, esse era o conselho de ouro, né? Jogar uma coisa só e ser especialista naquilo. E você seguiu à risca isso? Eu segui porque o Gerbelli é uma referência para mim. Eu sempre achei ele muito forte, sempre achei ele muito determinado, muito disciplinado. Eu acho que a palavra que define o Gerbelli é a disciplina. Ele sempre foi muito disciplinado, coisa que eu não era, coisa que eu queria ganhar. Aliás, né, eu fiquei feliz de ver no seu canal, Felipe, que eu tenho um livro, que era um livro que no clube que eu descobri, que me fazia sentir um mago, né? Me fazia sentir um verdadeiro mago negro, né? Que ia destruir todos os meus oponentes. Eu fui ver que esse livro teve um impacto também na formação do Everaldo Matsura, que foi o Aberturas e Armadilhas, do Hildebrand. Bem a minha cara, né? Tinha ciladas fantásticas naquele livro, e quando eu peguei aquele livro, eu falei, puxa, eu só preciso desse livro, eu não preciso de mais nada. Só esse livro aqui já é o suficiente. Bom, você se encaixou, você está numa parte que realmente você meio que foi uma paixão à primeira vista, que foram as aberturas, né? E você, isso foi algo que provavelmente depois te ajudou mais para frente até como professor. Mas antes de chegar nisso, a gente está falando de uma época que você ainda é meio que adolescente, já devia ser um jogador com alguns resultados expressivos, mas você saberia dizer o que mudou para dali, um jogador ambicioso, que começou a ter método e queria ganhar mesmo, até um jogador com força de mestre internacional? Foi um pulinho assim? Não, na verdade, assim, essa trajetória ela foi longa, e eu vou falar o nome de algumas pessoas que passaram pela minha vida, né? Porque não adiantaria eu falar, não, é só isso, não. Eu tive muita sorte, Felipe, eu tive grandes professores, né? O meu tio, o Dorley, foram os dois primeiros, mas logo depois que eu estava no clube, o Dorley fez alguma coisa, não sei que raio que ele fez, que ele conseguiu que a prefeitura de São Bernardo contratasse o Peliquian para dar aula. Né? E eu tive mais ou menos uns 3 meses, eu me lembro, assim, uns 3 meses de aula com o Peliquian, isso eu já tinha uns 14, 15 anos, eu imagino. E o Peliquian, ele era um treinador, assim, ele era muito diferente dos outros professores que eu tinha tido, porque o Peliquian era muito sério, né? A própria presença do Peliquian é uma presença, assim, de muito respeito, ele tem muito conhecimento. E na época eu ficava meio travado, assim, falava, puxa vida, esse cara é muito bom, será que eu vou conseguir acompanhar a aula dele, né? Sempre fui um péssimo aluno na escola, e tinha medo, né? Puxa vida, acho que eu não vou conseguir acompanhar. Então eu assistia a aula do Peliquian, ficava meio assim, será que ele vai me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder? Mas o Peliquian, muito, muito, muito querido. Teve um caso aí, né, que
eu vou falar aqui também, que uma vez eu já estava atrasado para a aula do Peliquian, e eu acho que eu não sei o que eu quis fazer, que eu falei, não vou assistir a aula do Peliquian, não, vou jogar um fliperama aqui. Fui jogar o fliperama e fiquei lá jogando fliperama, de repente aparece o Peliquian. Aparece o Peliquian e fala, bonito, né? Você aí, ele falou que eu estava jogando Street Fighter com a Chun-Li, que é um personagem do Street Fighter, e estava apanhando do Blanca, né? Então teve essa fase aí. Rebelde. Exatamente, eu matei uma aula do Peliquian. Mas tenho lembranças fantásticas do Peliquian me levando para jogar um sul-americano no clube de xadrez em Pinheiros, poucos jogadores, mas tinha o Giovanni, tinha uma turminha muito talentosa, e o Peliquian me pagou um caldo de cana. Foi fantástico, é uma lembrança que eu tenho assim na minha cabeça, né? Mas foi pouco tempo, mas foi intenso, 3 meses, né, de aula com ele, me mostrou vários fundamentos ali de finais, bispo mal, bispo contra cavalo, que eu fui usar muito tempo depois, mas eu vi ali uma importância muito grande. E depois de um certo tempo, com 18 anos, de 16 para 17 anos, deu uma estagnado no meu jogo, né? Meu jogo eu comecei a perder muitas partidas e pensei até mesmo, puxa vida, será que eu vou continuar, né? Daqui a pouco eu vou entrar na faculdade, como é que vai ser isso? Eu vou continuar com xadrez? Eu estou jogando muito mal. E aí, em São Bernardo, né, surge um jogador muito forte chamado Paulo Juste, e eu chego para o Paulo Juste e falo, Juste, por favor, você poderia me dar umas aulas? Você poderia me dar umas dicas, analisar uma partida minha? Porque eu estou jogando muito mal. E, para minha surpresa, o Juste fala, puxa, com o maior prazer, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu fico ganho nas partidas e não consigo ganhar. Ele chega para mim e fala, puxa, olha, isso é um problema muito grave, mas vamos dar uma olhada. O Juste é um jogador que tinha, na época, força de 2.300 de rating, mais ou menos, se fosse o padrão de hoje, né? E ele dissecava o meu jogo. Ele pegava lance por lance, analisava jogada por jogada, olha, você está errando nisso. E essa é a maior influência como professor que eu tenho, porque o tipo da minha aula é mais ou menos esse, né, de fazer análise das partidas dos alunos, dissecar, tentar mostrar o que ele precisa melhorar naquele momento, e, da minha opinião, foi um dos melhores professores, assim, mas um professor que olhava para mim e queria saber como eu estava jogando e melhorar aquilo. Então foi algo assim que fez o meu nível de jogo subir bastante. Eu acho que quando eu estava terminando esse período de aulas com ele, eu joguei um IRT, e aí o meu rating feed saiu, acho que 2.150. Então eu já estava, como é que eu vou dizer, eu já me sentia mais forte, eu já me sentia com muitos conceitos, né? E o tempo foi passando, a minha trajetória ela é basicamente por cidades que eu joguei regionais e abertos, né? Então foi São Bernardo, foi Jundiaí, eu saí de São Bernardo, fui jogar em Jundiaí, fiquei 1 ano lá, e depois eu vou jogar por Santo André, e aí eu conheço o meu quinto professor, foi o Fernando Correia Manarim, que é uma figura mítica, eu chamo ele de uma figura mítica, porque o Fernando não é, como é que eu vou dizer, um jogador de xadrez, mas ele tem um conhecimento sobre história do xadrez, origens, filosofias, que me fez aumentar muito a minha compreensão do xadrez, não só como jogo, mas como parte, como autoconhecimento, sabe, Felipe? Uma coisa assim, de me autoconhecer através do jogo. Acho que o Fernando ele foi talvez o professor que, assim, espiritualmente foi o que mais me influenciou a continuar jogando, e foi justamente quando eu comecei a ter aula com ele que eu consegui o título de MI, foi com o Fernando. E é engraçado porque foi algo muito assim, o Fernando é um psicólogo, né? Ele sabe como te motivar, ele sabe como te fazer buscar as respostas dentro de você. E nos momentos mais difíceis, que eu estava assim, mais desanimado, ele que estava do meu lado. Então é uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim
enorme também. Parece que eu encontrei os professores certos nos momentos certos, sabe? E isso é uma sorte que poucos têm. Por exemplo, se talvez não adiantava você tiver o conselho correto se você ainda não tivesse determinado conhecimento para aplicar, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa vai te falar a coisa certa, mas no momento da sua vida que você não está preparado para ouvir aquilo, ou que você não teve uma vivência tão grande para entender aquilo que está sendo dito, né? Uhum. Interessante. Bom, virou MI, mas você falou que a gente conversou um pouco antes da entrevista. Nesse período, 18, 19, 20 anos, já era um período que você também começou a dar aulas de xadrez. Então, assim, para você teve um momento que você falou, vou viver de xadrez, porque a gente sabe, acho que sempre vale a pena frisar, não se vive de xadrez só jogando xadrez no Brasil, ponto. Acho que não é que é impossível, mas vamos só aceitar que é difícil. Exato. Então, tem que fazer outra coisa. No seu caso, foi como professor. Então, quando você começou a dar aula de xadrez, já era uma coisa, não, é isso que eu quero mesmo? Ou foi só depois que você teve essa decisão? Foi assim, Paulo Juste, ele dava aula num dos maiores colégios de São Bernardo, que é o Colégio São José. O Colégio das Irmãs Palotinas, né? E ele ia sair, ele não podia ficar na escola, e ele chegou para mim e falou, Marcos, é o seguinte, ó, eu dou aula de xadrez no Colégio São José e eu vou sair de lá, eu não posso mais ficar. Você se propõe a dar umas aulas de xadrez? Eu falei, mas, Juste, eu nunca entrei numa sala de aula, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, é simples, você tem conhecimento, eu vou entrar na aula junto com você, eu vou dar uma aula, você vai ver como é que é, e você vai assumir as aulas, desse jeito. Aí eu, tá bom, vamos ver. Aí eu fui com ele, vi como ele dava aula, as crianças prestando atenção, uma turminha muito boa, e no final da aula eu falei, olha, Juste, eu acho que eu consigo sim, né? Vou tentar, tá bom? Vou dar o meu melhor. E aí eu me encontrei, Felipe, assim, foi uma coisa um pouco até estranha, sabe? Eu entrei na sala, eu dei a aula, as crianças estavam interessadas, elas gostavam, e a coisa foi fluindo, e eu fui ficando, comecei a dar aula numa escolinha aqui, uma outra aula numa outra escola ali, e a coisa foi tomando conta. Depois disso eu entrei na faculdade, acabei fazendo 3 anos de Direito, fiz 1 ano de jornalismo, eu não completei o curso de Direito, não completei jornalismo também, porque é engraçado, eu fazia um curso, só que a minha vida estava toda no xadrez, eu dava 40 aulas por semana e ia estudar à noite na faculdade, e ainda queria jogar torneios, então alguma coisa estava errada. Aí eu falei, não, eu já estava, quando eu ganhei o título de MF, eu falei, não, peraí, eu vou largar a faculdade, vou tentar viver só das aulas, do xadrez, e vou tentar o título de mestre internacional, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque se eu fosse terminar o curso de Direito, eu acho que eu seria uma pessoa muito frustrada se eu seguisse a carreira do Direito ou do jornalismo, eu ia ser uma pessoa incompleta. E eu me descobri realmente como professor de xadrez, assim, de sala de aula mesmo, de estar na sala de aula. Sala de aula é um lugar que na minha infância foi um lugar de muito sofrimento, de muita dor, mas que hoje em dia eu tento amenizar, pelo menos, o sofrimento dos meus alunos. Agora, isso é interessante porque, bom, primeiro que eu sei que você, claro que numa frequência muito menor do que outros tempos, mas você ainda joga torneio sempre que pode. Ao mesmo tempo, a aula eu acho que vale a pena fazer uma divisão, que eu sei que você dá nesses 2 cenários, mas uma coisa é aquela aula particular para o jogador de torneio, individual, outra é essa aula em grupo, às vezes talvez uma turminha que esteja focada só no xadrez, mas às vezes é uma turma geral, né, que metade da aula talvez do pessoal gosta, outra metade, como você falou, talvez você que tem que achar um jeito de amenizar o sofrimento deles. Como é que foi essa assim, para você de cara, as 2 opções te agradaram? Porque foi automático para você esse negócio, você se encontrou completamente nesse meio.
Mas na verdade não, Felipe. Na verdade, assim, eu sofri bastante. Teve um período de sofrimento bem grande aí. Uma vez, por exemplo, eu cometi o erro, acho que mais cabal que um professor pode cometer, né? A sala, eu não sei o que aconteceu na sala, que eu simplesmente, eu saí da sala e fui procurar alguém. Eu não sei se eu saí da sala e fui procurar alguém. E eu voltei, né, e depois eu fui explicar, né, para a coordenadora pedagógica, olha, aconteceu isso, eu até saí da sala. Ela falou, o quê? Você jamais abandone a sua sala de aula. Você é um professor, você nunca vai virar as costas para o seu aluno. Levei aquela esculachada, né? Mas foi bom, porque é uma coisa que, como eu não tenho, né, a formação pedagógica, então eu tive que aprender tudo já dando aula. Então, assim, foi um batismo de fogo mesmo. E a dinâmica da sala de aula, ela é uma dinâmica, assim, bem diferente, claro, né, dos alunos particulares e tudo mais. E não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula, olha, dê a sua aula nesse formato que você vai conquistar aquele aluno que não está afim de assistir a aula. Não. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de muita confiança, tentar conquistar a confiança do seu aluno, é você se apresentar assim, de uma maneira muito transparente, de você ser sempre verdadeiro naquilo que você fala. É a questão do exemplo, né? E com o tempo, existe uma tendência deles se aproximarem de você e de você ter uma convivência muito boa com eles. Mesmo que seja um aluno que não goste tanto de xadrez, ele pode assistir a sua aula e você criar mecanismos para que ele se divirta. Ele pode não gostar do xadrez como ele mas ele pode gostar de uma variante do jogo de xadrez, ele pode gostar de um xadrez dos perdedores, come-come, uma australiana, e o desafio do professor é encontrar onde aquele aluno pode se encaixar, qual a visão do xadrez que aquele aluno pode vir a sentir prazer em jogar, em se divertir e, sobretudo, aprender. E, bom, hoje você falou também antes da entrevista, você está dando aula em muitas escolas, então claramente é algo que você não só se encontrou, né, mas faz isso com bastante competência. Agora, uma curiosidade ainda, essa comparação de jogador e professor, né? Eu acho que para turmas basicamente de iniciantes ou crianças, isso não entra muito, não é algo tão relevante, mas, por exemplo, você tem... Primeiro, como é que você define o seu estilo de jogo como jogador? E se você acha que isso influencia os seus alunos? Eu posso falar isso por só um exemplo meu, que eu, por exemplo, sei lá qual que seria meu estilo como professor, mas eu tive aula quando eu estava me formando com o Limp, e eu pego alguns traços do jogo dele que, assim, eu não consigo tirar nem que eu queira. Tá lá. Que demais! E é isso. Uma tatuagem. Não, tá lá, exatamente. Então, como é que foi eu acho interessante essa questão do seu jogo e como isso se relaciona com seus alunos também. Bom, meu estilo de jogo, Felipe, assim, ele começa a se criar na minha adolescência, né? Eu acho que eu tenho uma influência musical muito grande no meu jogo, em questão de ritmo, né? Como você sabe, eu curto metal, né? Metal extremo. E o metal extremo, ele é uma frequência, né? É uma frequência de notas disformes, né? Distorcidos e tudo mais. E o meu estilo de jogo, ele segue uma tendência, assim, uma influência muito grande, pelo menos até eu virar MI, ele seguiu essa frequência disforme. Então, o que é? Domínio do centro a todo custo, custe o que custar, nem que seja dando peão. Por exemplo, uma abertura como Schliemann, por exemplo, que você joga o peão de F, o peão fracote no lance 3, né? Mas é uma maneira radical de mostrar algo do tipo, olha, Pacman, eu vou mexer o meu peão de F só para te contrariar, tá? Só para dizer que eu tô aqui, e eu tenho o poder de jogar o meu peão de F quando eu quiser. E essa coisa meio punk, né? Eu nasci em 77, né? O ano do que o punk rock nasceu. Então eu tenho essa coisa de querer subverter um pouco as regras. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi jogar pelo centro. Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser se eu estiver fazendo pelo centro. Qualquer absurdo que eu fizer, que jogar pelo centro, vai dar certo, porque deu certo por Morphy, deu certo por Greco, esses caras ganhavam as partidas, dezenas de partidas ganhas assim. Então, alguma coisa, o conceito vai me salvar, o conceito de jogar pelo centro vai me salvar. E assim, curto prazo,
Eu sempre gostei de jogar coisas que tinham quantidade enorme de armadilhas, criação de ameaça, ataque e tudo mais. Para os meus alunos, eu não sigo isso, porque eu sei que é um estilo de jogo que vai dar errado para a maior parte das pessoas. Como o meu estilo de jogo, sei lá, não é muito ortodoxo, eu acho que eu começo para os meus alunos mostrando o conceito e eu vou vendo um pouquinho da inclinação dele. Esse aqui gosta de atacar, esse aqui quer atacar o peão de F7 10 vezes. Então esse aqui eu tenho que mostrar um fegatelo, né? Porque eu tenho aluno que eles sozinhos vão com a dama em H5, vão com o bispo em C4 e eles tentam martelar aquele peão o jogo inteiro. Eu falei, puxa, ó, esse é dos meus, mas eu tenho que tentar arrumar uma coisa mais sólida. E os meus alunos, cada um tem seu repertório, cada um tem o seu... Eu não sou, por exemplo, igual o Pelikian, que tem uma base sólida. Eu tenho alunos em comum com o Pelikian também. Trabalhar com ele é uma experiência fantástica. Mas o Pelikian, ele é mais sistemático, né, dentro do grupo de aberturas que ele dá para os alunos. E eu sou mais de deixar o aluno escolher, que é um processo um pouco mais demorado, leva mais tempo até o aluno ir se descobrindo. Então a gente vai jogando, analisando, e o aluno vai chegando nas próprias conclusões do que ele quer jogar, daquilo que ele quer viver naquele momento. Não, bom, aí cada um aos poucos vai se encontrando, mas um pouco mais livre. Aliás, você falou da questão do metal, eu acho que tem a ver, mas você pode explicar um pouco melhor, porque Marcos Vinícius, Moreira dos Santos, ok, mas muita gente conhece como Ovelha. Ovelha. Por quê? Ovelha, apelido dado pelo meu segundo professor, Dorli. Acho que eu estava em Santos, junto com a minha trupe, né, de coleguinhas era uma categoria, acho que eu tinha cadete, eu acho, tinha mais ou menos uns 14 anos, nós estávamos em Santos jogando, e aí eu vesti um pijama amarelo, e nesse pijama amarelo, meu cabelo é enrolado, sabe, é bem enrolado mesmo, e alguém chegou e falou, olha, pijama amarelo, parece uma ovelhinha. E aí, nunca mais, mas assim, é um apelido que eu acho de um carinho enorme, ovelhinha, né? Mas foi o Dorli, o grande responsável por esse apelido, assim, mas eu acho um apelido fantástico, muito carinhoso. Pois é, mas eu já não conhecia, porque na minha cabeça você tinha... Quem não te conhece, sei lá quantos anos faz que você cortou, mas você tinha uma cabeleira enorme, e vinha com aquelas camisetas de metal, falava, deve ser ovelha porque deixou o cabelo crescer para ficar fazendo, como headbang que fala, né? Que fica... Headbanger, exatamente. Isso, então não tem nada a ver com isso, foi por causa de um pijama amarelo. Não tem nada a ver com isso, era um pijaminha amarelo e o meu cabelo, né, por causa do cabelo, realmente ele falou, olha, o pijaminha amarelo, o cabelinho parece uma ovelhinha, foi a fórmula. E ficou. Ficou. Aí ficou até os dias de hoje. Tá feito. Então nunca foi algo, em nenhum momento foi algo pejorativo, foi só... Jamais. Quer dizer, né, o pessoal fala, né, vou tosquear a ovelha, tosqueei a ovelha, isso aí eu já ouvi a vida toda, mas até aí não tem problema. Ganhou a direito dele falar o que ele quiser. Verdade. Bom, agora... Mas só a última pergunta enxadrística como jogador que eu faço para todo mundo, que é qual foi o lance, sei lá, da sua vida, o mais representativo da sua carreira, por qualquer razão que você queira dar. Tá certo, Felipe. É o seguinte, o meu estilo de jogo ele mudou, né, de uns tempos para cá. Eu deixei de ser aquele jogador super agressivo para ser um jogador mais posicional. Por quê? Porque eu andei levando muita porrada nos torneios, as ciladinhas já não davam mais resultado, o pessoal já, com a era do computador, tudo que eu jogava, eu tive que dar uma reciclada. Então eu tive uma influência muito grande de um livro, né, que eu acho que eu tô com ele aqui. Vou mostrar para você, não sei se a câmera vai pegar. Tá pegando. Mas é um livro antiquíssimo, tá? Que é o Eugênio Snoskoborowski, O Meio Jogo do Xadrez, né? E esse livro aqui, ele me deu uma influência muito grande, assim, me mostrou o que é realmente o xadrez russo, né?
É o livro mais profundo que eu já li, a melhor coisa que eu já li sobre xadrez, assim, disparado. Fui conhecer esse livro só com 35 anos, e ele mudou completamente a minha visão sobre xadrez. Eu comecei a buscar aberturas que fossem mais sólidas, e eu escolhi uma partida, o lance da minha vida, é uma partida que eu joguei com um grande amigo, que é o Krikor, né? E foi uma partida que, depois dessa partida, nós jogamos uma na rodada seguinte, no Contalde de 2015. Em Cuiabá. Em Cuiabá, exatamente. E, basicamente, assim, é um final de partida complexo, onde eu tenho um bispo, cada lado tem 2 torres, eu tenho um bispo e o Krikor tem um cavalo. O meu bispo, ele está fora da cadeia e ele tem várias casas, ele pega várias casas, mas é aquele tipo de posição difícil de avaliar quem vale mais, se é o cavalo, que está numa casa branca, fixado, ou se é o meu bispo, que pode ajudar a minha torre a entrar em algum lugar. Uhum. O lance da minha vida é um lance que ativa uma torre que está passiva de um lado do tabuleiro. Eu jogo bispo H4, para jogar rei H3, eu evacuo a coluna G para uma torre entrar em G1 e eu tentar ativar ela por G5. Então, não é um lance agressivo, não é um lance, é um lance assim que aparentemente não faz nada, mas que é um momento do jogo onde eu estou tão focado em que eu uso um método de comparação entre as peças, né, onde eu realmente converso com as peças e falo: o que tem de errado nessa posição? Qual é a peça que não está jogando? Uhum. Eu identifico a torre de A1 e eu consigo criar um plano para ativar aquela torre. Foi um momento assim de muita inspiração para mim, por isso que eu escolhi esse lance. O computador, ele dá igualdade em vários momentos, mas na partida, em algumas variantes, essa vantagem ela vai oscilando, até o computador ele fica um pouco confuso, né? Uhum. E aí eu consegui fazer um ataque estratégico na ala do rei e consegui ganhar a partida, né? Bom, basicamente você estava falando que você ficou feliz porque você fez algo que você não estava acostumado a fazer contra um jogador muito forte que no final deu certo, assim, né? Exatamente, foi uma coisa assim, depois que eu li, né, o Snow Koborovsky, eu percebi, assim, ele fala de análise interna, análise externa da posição, onde se comparam todas as peças, os componentes, né? E isso me deixou feliz porque foi o método dele que deu certo, e depois disso o meu rating começou a subir de novo, né? Eu cheguei a 2.300, depois subi para 2.400 de novo, Uhum. e tudo com a técnica desse livro, né? Então foi algo que foi muito inspirador para mim, por isso que eu acho que esse lance foi sutil, foi o lance da minha vida. Ah, não, tá ótimo. A gente vai fazer um vídeo tentando explicar, mas eu gostei porque a minha pergunta gerou 2 respostas. Uma qual era o lance, mas outra do livro, que eu acho que essas referências de escolha de literatura, do que ajudou mais, eu acho muito relevante. Esse foi o livro que então, você acha que mais te ajudou? E você tem outros que você poderia citar, que você fala, talvez não seja o mais, mas que você guarda um lugar especial para eles? Desculpa, eu quase deixei cair aqui. Meu segundo livro favorito, Felipe, é esse aqui, tá? Que é um livro que eu não sei se você conhece. Xaxim. Esse é meu livro, é o meu segundo livro assim de cabeceira, né? Prefácio do Alexander Morozevich, porque foi o livro que me fez gostar de matemática, Felipe. Esse livro aqui me fez gostar de matemática e de física, né? E ele fala, é impressionante, mas se você unir os dois, eles falam a mesma coisa. Os dois falam a mesma coisa, só que são metodologias completamente diferentes. Na verdade, eu acho que o Xaxim, ele tenta mostrar o que os Snow Koborovsky fala de maneira científica, de maneira matemática, comprovando cada pedacinho ali. Mas são livros assim que estão no meu coração, e livros de abertura, né? Eu não poderia, se eu for recomendar para alguém que queira um repertório sólido, né? A coleção do Kornev, eu acho que ela é simplesmente espetacular. Mas, assim, lógico, para um jogador que já tem aí pelo menos uns 2.000 de rating, eu acho que são livros que valem a pena. Eu tenho a minha parte aqui, a minha coleção, que são aqueles livros que eu falo, não, esses são os livros do coração, são os livros que já me deixam feliz deles existirem, né? que são esses aqui. Esses dois que você citou, russo, um que a distância que cada um deles foi escrito, acho que é de décadas, né? Mas você recomendaria para
porque você leu eles já como um jogador bastante forte, né? Você acha que qualquer... quanto você precisa mais ou menos ter de força? Você acha que esses livros vão ajudar mais do que confundir, talvez? Olha, esse livro, Meio Jogo no Xadrez, do Snow, eu acho que ele inicialmente foi feito para o público, ele é recomendado pelo Cherchevsky, mas eu acredito que hoje um jogador de 1900 consegue ler. A grande dificuldade é que nós não temos uma versão em português dele, né? Esse é uma grande falta, mas se o pessoal tiver vontade, vai na internet, vai encontrar ali uma cópia em espanhol, vai conseguir. É a dica do Ovelha. E o do Xaxim por aí também, hoje O do Xaxim eu já acho um livro muito pesado, ele é muito profundo, tanto que eu não li ele inteiro, né? Eu leio ele aos poucos, porque é um livro denso, e entender o algoritmo, né? O algoritmo do Xaxim é muito complicado, né? Ele trabalha com algoritmos, né? Com essa ação, essa reação, ação, reação, ação, reação. E é um livro pesado, eu não sei se ele é o cup of tea de todo mundo, eu não sei se... Não é um livro eu acho que depende do gosto da pessoa, não é todo mundo que vai se adaptar, eu já li de tudo que fizeram de resenha sobre o livro dele, né? E tem pessoas que simplesmente falaram, não, isso aqui não vai me levar a nada. Eu mesmo, tentando usar o mecanismo dele, o algoritmo dele, já perdi partida no tempo, já pendurei peça porque estava pensando lá na Lua, estava né, pensando, olha, isso aqui é vantagem de espaço e não sei o que, quando fui ver, o cara passou um peão aqui, já fez dama, já perdi o jogo. Então, ou seja, é um livro que tem que ser consumido com alguma supervisão, assim, e bem em doses homeopáticas, provavelmente. Exato. Você conhecia o Xaxim? Oi? Você conhecia o Xaxim? Eu já não li inteiro, mas eu li uma boa parte desse livro, eu já li. É interessante. É uma teoria interessante. De alguma maneira, não vou falar que é exatamente isso, mas me lembra um pouco o método do Dorfman, não sei chamar, não sei se é o método. Sim, que é outro livro espetacular. Que são livros, vamos dizer assim, para não deixar muito claro, polêmicos, né? Enquadra nesses que você falou, ame-o ou odeio, mas são livros no mínimo assim, interessantes, não dá para negar que eles são, né? Sim. E eu sempre gostei de algo que fugisse, né? Por exemplo, eu gosto muito do xadrez russo, mas eu não suporto o Dvoretsky. Eu não suporto o Dvoretsky, porque o Dvoretsky é aquele cara que já, para mim, eu já encontrei a resposta, eu já tenho a fórmula para tudo. E eu falo, não, Dvoretsky, olha aqui, ó, esse aqui é muito melhor. Mas isso é tipo você ter uma banda que é muito famosa e você fala mal, não, vocês estão tudo errado, o bom mesmo é aquela bandinha que só eu conheço? Ou Tem não? Tem várias, né? Metallica é uma sumidade, né? As pessoas gostam muito de Metallica. Mas Metallica, para mim, é um metalzinho, né? Existem formas mais extremas de metal, existem formas muito mais interessantes, assim, de chegar na essência do metal. E a essência do metal, ela é uma essência perigosa, porque você se vê nela, né? Mas, enfim, é uma opinião minha, tá? A Metallica é uma música que eu ouviria, assim, no carro. A gente tá andando de carro, eu e a Marcela, e tá tocando na rádio Metallica. Pô, legal, bacana, nada demais. Mas eles não são, assim, eu gosto de coisas mais underground, coisas que, até mesmo nos livros, né? Eu sou bem underground. Seria essa a comparação. E claramente o metalzinho não foi usado com tanto carinho como ovelhinha, né? Exato. Tem as bandinhas de metal, tem as bandas de metal, né? E às vezes a bandinha de metal ela é mais comercial, ela tem todo um público, né, comercial e tudo mais. Assim como o Dvoretsky, né? Que tem um público grande, gigantesco. Claro. Sim. Mas eu não vou falar que é xadrezinho, tá? Não vou falar que o Dvoretsky é xadrezinho. Ele só não ele não conquistou meu coração. Ok, não, acho que porque aí ninguém não tem como brigar, né? Não conquistou, assim, do seu coração só pode falar você. Falar xadrezinho já poderia iniciar algum tipo de
polêmica. Algum tipo de polêmica, exato. Exato. Vamos tentar evitar Exato. essas aqui. Bom, queria agradecer de novo, Elinho, o seu tempo. Achei que foi conversa muito bacana. Daria para falar muito mais, você tem muito assunto para contar, mas de qualquer forma eu queria deixar esse espaço final para você ou dar algum outro recado, ou contar qualquer coisa que você queira, que você acha que vale a pena ficar registrado. Bom, quero agradecer a sua paciência, Felipe, por ter tentado em contato comigo 3 vezes e dessa vez eu consegui marcar esse tempo que eu estou tranquilo, que eu queria deixar que esse tempo fosse especial para essa entrevista. É uma honra, eu nunca fui entrevistado assim, nunca, tá? Apesar de ter sido o primeiro mestre internacional do ABC, nunca me fizeram uma entrevista. Eu acho que o Mauro Amaral, ele me fez uma entrevista há alguns anos atrás, mas uma entrevista assim no blog. Então, é a primeira vez que eu estou falando assim abertamente, né? E, bom, o que eu queria falar? Que, apesar da minha família ter sido pequena, né, minha mãe e o meu tio, muitos anos depois, eu vim a conhecer meu pai, né? E descobri pelos meus irmãos que o meu pai tinha um livro de xadrez. Eles não souberam me dizer qual era, mas ele era um entusiasta de xadrez. Então, isso acho que é uma coisa que talvez tenha vindo, né, do meu DNA, esse interesse todo pelo xadrez. E eu quero dar um conselho sei lá, para quem estiver assistindo esse vídeo, né, que não desistir nunca do seu estilo de jogo, da sua personalidade. Por mais que as coisas estejam dando errado, sempre é possível refinar o jeito que você joga. Você pode achar que o mundo todo está contra você, porque ninguém joga aquilo que você joga, aquelas coisas que te interessam, mas a verdade é que hoje em dia é possível refinar absolutamente tudo, né? Por exemplo, saiu um livro da Thinkers Publishing, né, que é G4, um livro feito pelo Basman. O livro se chama, né, Isso é Sério, né? Você está falando sério? Mas na verdade é que o xadrez ele é um jogo que ele tem espaço para todo tipo de personalidade. Por mais estranha que ela seja, as pessoas elas conseguem se encontrar no xadrez. E eu acho que essa é a parte mais bonita da expressão desse jogo. Sensacional a resposta. Bom, de novo, agradecer, Elinho, o seu tempo, muito obrigado. Tenho certeza que quem assistiu vai gostar tanto como eu gostei. E espero que seja convidado para outras entrevistas, porque eu mesmo estaria interessado em saber mais dessas suas opiniões muito próprias sobre conteúdo de livros e estudos. Eu acho que esse debate é sempre muito, muito bacana. Quando você quiser, Felipe. Foi um prazer enorme, viu? Beleza, pessoal. Valeu, Ovelhinha. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.